Muita paz para todos. Dr. Bezerra de Menezes. O tema do estudo de hoje, traumas da sexualidade. Como nós fizemos a nossa colocação de início, não estamos aqui tendo uma visão popular. Não estamos aqui tendo uma visão de ativismo. Vamos ter uma aula na visão científica do mundo espiritual a respeito das perturbações sexuais que enfrenta a humanidade atual. Nós vamos utilizar esse veículo aqui, vamos fazer uma demarcação para nós entendermos aonde nós queremos chegar. Na linha cerebral, vocês têm duas divisões na formação perispiritual. Essas duas divisões nós classificamos em consciente e inferior cerebral. Justamente vamos colocar uma seta aqui para nós indicarmos essa linha de demarcação. E para nós entendermos todos os fatos existentes na existência atual e as perturbações que vocês passam. Se o espírito tem existência passada, dentro desse consciente inferior, ele acumulou uma diversidade de costumes sexuais, a alma vai se perturbar. A pedofilia, a zoofilia, a bissexualidade, a transexualidade, a homossexualidade e a heterossexualidade totalmente desorganizada. Nós temos que entender que o consciente inferior cerebral, ele armazena vários erros de vidas passadas. Mas nós temos que entender que vamos comparar ele como um HD de um computador. Nesse HD tem várias informações. Informações essas que causam o equilíbrio sobre a máquina. Mas não pode existir só uma única informação. Uma única informação, vamos comparar ela como um vírus. O subconsciente cerebral, ele vai armazenar informação única por 10 reencarnações, 20 reencarnações. Nessa visão, o que é que nós temos? Se durante 20, 30 reencarnações, os desequilíbrios sexuais da alma não procurou a perfeição dentro da reencarnação, esse espírito vai ficar comprometido sexualmente como espiritualmente. Porque nós temos em si questões que nós vamos observar aqui, bastante complexa. Quando nós percebemos claramente que alguns indivíduos ele apresentam um comportamento sexual muito parecido com os dos animais. E nós, dentro do nosso estudo do subconsciente cerebral, percebemos que esse indivíduo ele teve pouca relação sexual com mulheres. Ele teve mais relações sexuais com animais. Esse espírito ele não tem condições de reencarnar na Terra. Alguns pedem para reencarnar em mundos inferiores, mais adaptável para a característica e comportamento desse espírito. E quando nós vamos estudar essa característica de comportamento, todo esse processo de zoofilia virou aqui no seu consciente inferior uma referência sexual para a alma para as próximas reencarnações. A pergunta que eu faço é: será que a justiça divina vai permitir isso? Será que Deus vai permitir que almas humanas elas venham se relacionar com alma de animais? É um comportamento incompatível.
com o sistema celular do animal e até perispiritual do próprio ser humano. Mas alguns espíritos, eles estão tão habituados a esse tipo de relação que para eles é um ato normal de satisfação sexual. Certo? Mas é normal por quê? Porque o subconsciente cerebral dele não responde a outra coisa. Como fala sempre a doutora Cristina Santos, virou a memória repetitiva. E memória repetitiva não tem idade para desabrochar os problemas. Esses problemas podem surgir com 7 anos de idade, onde termina o ciclo reencarnatório. E nesse sentido, aquela criança já pode demonstrar qualquer tipo de tendência de desequilíbrio sexual, porque o subconsciente cerebral está a 100% de informação de desvio de diversas existências. Nós vamos devagar para que todos vocês entendam. Nesse sentido, o que é que acontece? A reencarnação, ela não apaga defeitos. Eles são arquivos mentais que vão ter que ser trabalhados pelo espírito, porque foram arquivos danificados pelo próprio espírito. Todos os danos mais complexos da alma estão na sexualidade. A sexualidade, ela transmite a emoção e o prazer. E dentro de muitos problemas, os espíritos vão buscar esse desequilíbrio para a sua satisfação. Não é para a resolução dos seus problemas. Já se torna para a alma um estado gravíssimo, porque todos vocês vieram para educar o subconsciente cerebral. O processo reencarnatório é para isso. A educação dos pais é para isso. Quando vocês recebem os vossos filhos, vocês recebem o subconsciente cerebral dele adormecido. Não é isso? Uma história que vocês sempre dizem assim: ninguém nasce ruim. Não é isso? Concordo com vocês. Porque dentro do processo reencarnatório e gestacional de uma mulher, esse subconsciente está adormecido. Estando adormecido é a oportunidade que vocês têm, de 0 a 7 anos, para dominar as esferas mentais do passado. Esferas mentais essa que está contido aqui, olha, nesse hemisfério cerebral, onde muitas vezes essas tendências, ela vem com traços de sensibilidade negativa, traços de sensualidades negativa, mas que aos olhos dos pais é normal. Quando nós vamos fazer uma breve avaliação sobre a ideologia de gênero, nós estamos acordando instintos animais que existem no hemisfério inferior do subconsciente. Porque nós não estamos educando almas, nós estamos induzindo essas almas. E na medida que nós vamos induzindo, o desabrochar dos arquivos mentais serão bem mais fortes e bem mais perigoso para conduzir a adolescência, para conduzir a fase adulta. E nesse ponto de vista, o que nós temos observado são muitos jovens na área de homossexualidade, onde desabrochou muito cedo o subconsciente do passado de prostituições, de sensualidades complicadíssimas, que como adulto trouxeram o seu karma, mas não imposto pela justiça divina. Porque tudo que está em vocês, quem tem que resolver são vocês. Concordam comigo? São vocês que têm que resolver. Nós não podemos entregar os defeitos a Deus como se Ele fosse um juiz e você sentasse esperando a sentença. A sentença foi sua. A resolução também será sua. O objetivo e o crescimento na evolução da alma é de responsabilidade do ser humano.
não é da justiça divina de nenhuma forma. Quando nós vamos para o subconsciente superior cerebral, superior cerebral, está aqui. Por que nós chamamos de superior? Porque ninguém é composto só de maldade. Ninguém fez o mal só em vidas passadas. Na divisão de conscientes, sabemos que você tem todas as oportunidades de ser uma pessoa boa. Deus não deu a senha da bondade, você trabalhou para ele. Porque se ele desse a senha da bondade, ele seria injusto. Porque deu a um e negou a outro. E ele selou essa oportunidade, dando a todos aquilo que todos trabalhou em vidas passadas. Está aqui, subconsciente superior. O subconsciente superior está todas as virtudes, todo o equilíbrio emocional do espírito, interligado ao plexo cardíaco, toda a expressão de sentimento é interligado a essa região cerebral do perispírito. Quem não já chorou de emoção? Mas também quem não já chorou de ódio? Então vocês são oscilações positivas e negativas. Mas, no entanto, na trajetória do espírito, ele pode ter a sua preferência. A preferência pelo consciente cerebral inferior ou a preferência pelo consciente cerebral superior. Nos espíritos mais adiantados do que vocês, não existe mais hemisfério inferior. Olha a diferença. Existe só um tipo de hemisfério superior. Por isso que não há retrocesso no processo reencarnatório evolutivo. Esse espírito, a tendência dele é crescer espiritualmente, enquanto vocês ficam em dúvida espiritualmente. Que destino? Que vou fazer? A ação do inferior sobre o superior. Se essa pessoa tem uma personalidade no bem, ela vai oscilar sim, mas ela não vai sair do bem. Ela construiu o bem. E quando ela passa a pensar no mal, o bem manda um alerta. O mal-estar, a dor de cabeça e a perturbação. Não é área para você entrar. Você já passou por esse processo. E o alerta, nesse exato momento, lhe dá, obrigando o espírito a voltar ao equilíbrio necessário. Dentro desse ponto de vista, observamos que o espírito ele tem a preferência pelos dois hemisférios. É livre-arbítrio dele. Só que nesses dois hemisférios, para a gente ter uma ideia do que eu quero falar para vocês, chegar ao resultado, existe aqui o hemisfério inferior, que guarda sua existência na sexualidade. Se você reencarnou com o masculino, ele está no superior. É o que veio determinado por você próprio. Se você agora não está usando o feminino, ele está guardado. Porque o corpo não vai obedecer ao próprio comando perispiritual que foi determinado pela justiça divina. E o que acontece muitas vezes na homossexualidade é a reversão da sexualidade imposta pelo próprio espírito. Não é imposta por Deus de jeito nenhum. O espírito é a máquina que coordena o perispírito e todas as suas moléculas. O que você pensa ganha forma. Sendo assim, um homem ele pode ter uma fixação e ele pode se conduzir dentro dessa fixação mental, jogando a referência feminina. Não estava guardado aqui? Essa referência vai passar para aqui. Só que passando para o consciente superior, observamos aí uma dupla personalidade. Ela não é uma personalidade definitiva. Não é definitiva porque as manipulações de pensamento e ações
do espírito sobre o perispírito, não vai mudar o sistema molecular físico. É praticamente possível. Você pode tomar hormônio feminino, masculino, mas você sempre vai ter a característica que foi determinada no seu código de DNA. Sendo assim, o que é que nós percebemos em alguns espíritos? Mexeu nesse consciente, na sexualidade, onde ele está reencarnado masculino, ele adormece esse e acorda esse aqui. Ao acordar essa placa periférica colocada aqui por doutora Cristina Santos, ela começa a sofrer modificação pelo seu pensamento e a sua fixação mental. Mas para a justiça divina, o código genético é masculino ou feminino. Ele não é um código genético que podemos afirmar que nós colocamos sobre o espírito para colocar ele sobre expiação e prova. Nessa questão dramática, observamos que o espírito ele passa a ter uma fixação feminina pelo seu próprio corpo. Ao olhar no espelho, ele não se vê homem. O seu campo mental, cerebral, foi modificado por ele. Como muitos de vocês olham para o espelho e se acham bonitos e não são bonitos. Outros se acham feios e não são feios. É o comando que está dando ao espírito a visão que o espírito quer, que o espírito deseja. Sendo assim, esse comando é dele, onde todo o sistema molecular não está obedecendo a ele. Está obedecendo ao sistema molecular perispiritual, que esse pode sofrer alteração, sim, pelo espírito, mas o do corpo físico não. Então, esse espírito ele passa a observar que ele quer fazer algumas modificações no corpo masculino. E essas modificações, elas não são mentais, elas são físicas. Elas não são perispirituais. É a fixação que ele tem e o desejo que ele procura naquilo que ele se perdeu em vidas passadas, na prostituição. Seja ele homossexual, heterossexual, bissexual, foi na prostituição. Porque na prostituição vê o sentimento da relação sexual sem amor e das sensações sexuais simuladas pelo próprio pensamento em prol de recursos materiais. Então, nós colocamos aqui a perda de referência sexual da alma. O que é isso? Vamos ver isso agora. Quando você reencarna dentro do processo reencarnatório, essa referência ela é compatível, espírito, corpo e perispírito. Sendo assim, responde ao comando e à obediência moral do espírito. Lei de reprodução, maternidade, paternidade e assim sucessivamente. A partir daí, o que nós percebemos é o seguinte: essa referência o espírito perde. Vamos buscar aí do passado o que foi que aconteceu. O drama sexual da alma está relacionado ao quê? A doar o corpo em prol do prazer que nunca existiu. E esse prazer sexual agora, ele é transferido, não é para a paternidade nem para a maternidade, é para o ser desorganizado sexualmente que ele não consegue se encontrar de nenhuma forma. Então, alguns jovens dizem que ele não tem força de atração para a mulher. E algumas jovens falam que ela não tem força de atração para aquele garoto ou para aquele homem. Essa alta anulação dentro da prostituição, na visão psicológica, ela existe. Porque essa alta anulação, as nossas queridas irmãs que praticam esse ato, ela não vê naquele ser humano a pessoa que vai lhe dar prazer, ela se anula o prazer, ela se anula as emoções sexuais. Ela vê naquele ser humano apenas alguém que vai desfrutar do seu prazer, mas que ela não participa desse prazer. Aí está a dúvida da sexualidade nas próximas reencarnações. De tanta referência, de tantos parceiros que receberam, no caso também do heterossexual, das inúmeras parceiras
que ele foi em busca do prazer, mas ele não foi em busca do amor. Sendo assim, esse subconsciente cerebral aqui, olha, ele perde a referência sexual e as suas emoções. E algumas pessoas, elas nascem, reencarnam, desencarnam, e elas não conseguem se encontrar sexualmente. Essas perturbações como espírito, percebemos que aqui no mundo espiritual ela acontece. Quando vemos alguns espíritos que ele não tem mais o corpo, mas ele está ainda com subconsciente inferior e superior. E nessa identificação, ele observa que aquilo que vai predominar nele, no ponto de vista emocional, foi escolha dele. Mas não foi determinação reencarnatória nenhuma de mentores espirituais, nem de colônias espirituais. Esse estado de perturbação é percebível quando nós vamos tratar do subconsciente inferior. 10 reencarnações adversas, errando no mesmo ponto de vista. Mudança de sexo através de cirurgias. A complexidade aí, ela não é só mental. A complexidade, ela é perispiritual. Sendo perispiritual, então o que é que acontece? Nós temos a mutilação de um órgão, que agora essa mutilação está aqui no subconsciente inferior. E que numa próxima reencarnação, isso vai ser gravíssimo para esse espírito. Sendo assim, ele vai pensar do mesmo jeito. Ele vai agir da mesma maneira. Vai anular aqui o subconsciente superior, onde tem muita coisa aqui que poderia ser aproveitada. Porque dentro das perturbações sexuais, nós temos que entender que a resistência está na evolução do espírito. Se as características é da matéria sobre todo o controle hormonal, sexualmente ele já caiu antes de reencarnar. Porque ele já percebe que ele não tem o equilíbrio como espírito. A escolha do corpo não é determinação só da justiça divina, é pedido do espírito para o seu melhoramento e aperfeiçoamento moral, e, no entanto, a modificação é de responsabilidade dele. Não é da justiça divina. Alguns espíritos que tiveram diversas reencarnações complexas e venceram a sexualidade, eles nos contavam o seguinte: Dr. Bezerra de Menezes, é o maior drama que uma alma pode passar, é enfrentar suas próprias perturbações sexuais. Porque ela pode lhe dar um destino que pode levar à escuridão. E nós vencemos o que nós construímos. E porque agora você jogar a responsabilidade em Deus. Anulação do libido sexual. Ligação com o subconsciente inferior e prostituição também de vidas passadas. A ação do plexo genésico feminino ou masculino está dentro do controle emocional de todo o subconsciente, superior, inferior. Armazenamento de informações. Se de repente você teve prazer e não teve sentimento, o plexo sexual da alma perdeu a utilidade. Ele perdeu essa referência. Essa referência, a característica desse plexo, é que ele ative dentro do sentimento, não é dentro do prazer do sentimento, mas é dentro da convivência, dentro do diálogo, que isso tudo faz parte do conjunto psicológico das almas humanas. Mas dentro da perturbação sexual, o que nós percebemos muitas vezes em alguns espíritos que se negaram ao processo reprodutivo e acharam que fazer vasectomia iria resolver o seu problema sexual e fizeram a vasectomia no sentido da promiscuidade. Não foi no sentido do controle da reprodução. E fizeram várias vítimas, mas não foram mulheres que engravidaram. Foram mulheres que o seu sentimento foi usado por aquele hétero para a conquista, para o desvio moral, que nas próximas reencarnações, esses espíritos podem perdoar, como também podem fazer justiça
e alterar ainda mais esse processo de perturbação, anulando o plexo genésico masculino e levando esse homem a vários problemas sexuais prematuros, relacionado a problemas de relacionamento de vidas passadas por conquistas e não por amor. Porque se fosse por amor, essas almas se respeitam. Essas almas se separam fisicamente, mas elas se unem eternamente através do amor de Deus. Manipulação do plexo genésico e fixação do pensamento. O espírito, ele é o que pensa. E o que ele pensa, o perispírito sofre transformações. Há espírito que não aceita o plexo genésico nem a sexualidade que veio. Ele começa a atuar sobre o plexo, a modificar. O seu desenvolvimento não acontece. É o que nós chamamos de atrofia de plexo periférico. É quando o espírito atua e não aceita aquele órgão, já na infância. Mas os casos que nós temos acompanhado são casos dramáticos, de muitas vezes, dentro do processo obsessivo sexual, de muitos espíritos que foram prejudicados, também, muitos jovens mutilar o próprio corpo porque acha que o órgão não é a referência que ele queria. Observamos morte por tétanos, morte por hemorragias, de muitas dessas criaturas, onde a maior identificação da alma não está no corpo físico, está no campo mental do espírito. A perturbação central é ali. O núcleo de erros está aqui, olha, no subconsciente inferior, que agora ele resolveu explorar. Nesse sentido, percebemos uma humanidade totalmente escrava das emoções sexuais. Escrava no sentido de termos observado pessoas que, qualquer frustrações, faziam uma fila de prostitutas para se divertir, sem medir as consequências dessas energias pesada, penetrável, através de todos os plexos, onde levaria a doenças degenerativas nas próximas existências gravíssimas, por transmissões sexuais fluídicas do plexo genésico, queria contaminar outros plexos, levando a câncer de mama, câncer de fígado, câncer de próstata, câncer nos ossos e assim sucessivamente. Nós até agora estamos conduzindo essa palestra dentro de uma visão científica. Esperamos que todos tenham essa visão. Mas vamos adiantar mais adiante. Rejeição do corpo num processo reencarnatório. O corpo que está sendo rejeitado não é o físico, é o perispiritual. Se o espírito do mundo espiritual, ele tem o poder de manipulação, de transformar o que ele quer, mas não é o que ele deseja, não é o que ele pretende, é o que lhe perturba. O sentimento de erro de vidas passadas. Porque em algumas terapias psicológicas de homossexuais que nós temos acompanhado, observamos que mesmo como espírito e sem o corpo, a insatisfação continua. Mas a morte não eliminou o corpo. Agora você está como espírito. Se você não se resolveu como morto, como vivo, como morto você não vai se resolver de jeito nenhum. E você vai observar que as sensações e percepções são piores, são mais complexas. E você muitas vezes tenta buscar um equilíbrio que você não trabalhou a vida inteira. E que agora você vai precisar de anos e anos de terapia psicológica para ter um conforto mental dentro da sexualidade. Porque o que lhe perturba foi a sua escolha. Não foi a escolha do divino, mas foi a sua escolha que lhe perturba. E a sua insatisfação você tenta jogar dentro da sociedade. Como você tenta jogar dentro do setor de trabalho se você não gosta do trabalho? Mas se todas as almas não gostassem de algo
e se entregasse à inferioridade, o que seria dos mundos de expiações e provas? Não teríamos grandes espíritos, não teríamos evolução. E dentro da lei de evolução, muitas vezes você está num posicionamento que você não gosta, mas que você resiste para a sua evolução espiritual. Quantas vezes eu não vi mães falar, eu não gosto de ser mãe, mas eu amo meus filhos. Ela não gosta de ser mãe, mas ama os filhos. Isso é expiação e prova. Expiação e prova não é você falar, eu não gosto de ser mãe, eu não gosto dos meus filhos. Porque não gostar de ser mãe é uma coisa, amar os filhos é outra. Você pode não gostar do posicionamento de mãe como doméstica, como batalhadora, mas como sentimento materno é diferente. Nas questões sexuais da alma, todos buscam uma explicação. E quando não se tem explicação, vamos para o inexplicável. É culpa de Deus. Você não tem explicação. A ciência não busca explicação. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria não busca explicação. Você é assim porque Deus o fez assim. Se esqueceram que a alma, ela traz em si todos os dramas do passado, de início que a gente estava estudando. Esses dramas não foi construído pela justiça divina, nem muito menos pelos espíritos celestes, porque nas vossas preces, nas tentações, a atuação dos espíritos celestes é no subconsciente superior, evitando tudo o que você fez de mal, que não venha para cá. Porque se vir para cá é execução, se vir para cá é queda, se vir para cá é imoralidade mesmo da alma. E diante das preces, o furacão se acalma. É o consciente inferior. E ao se acalmar, você diz, Deus atendeu a minhas preces. Mas atendeu porque houve o merecimento que estava contido todo bem no sistema cerebral que você fez. O merecimento de despertar, de conduzir por novos caminhos. E o objetivo principal que leve você justamente a Deus. Hiperatividade sexual no consciente superior cerebral. Quando isso acontece, é muito complicado. O indivíduo, ele passa a ser compulsivo sexual. As informações que nós já temos aqui já são em excessos. E que agora anulou as virtudes e os conceitos morais que você conseguiu em vidas passadas. Anular uma coisa, perder a outra. Você não perdeu. Está em estado latente. Você anulou ao bem que você fez e agora você está buscando as inferioridades dentro do prazer social. Sendo assim, o que nós entendemos que essa hiperatividade sexual, ela vai se tornar uma desorganização hormonal por completo. Onde muitos espíritos vai se ligar ao seu plexo genésico, sendo você homossexual, heterossexual, bissexual. E ligando ao seu plexo genésico, ele vai porcionar energias sexuais desequilibradas, onde percebemos que alguns indivíduos, praticamente, eles passam 24 horas tendo relações sexuais, entrando no estado de exaustão física e perispiritual, e adquirindo vários tipos de doenças, tanto espirituais, como também doenças físicas. A alma tem que ter repouso. E o repouso da alma é a consciência no bem. Muita paz para todos. Vocês estão com perguntas? Alô? Boa noite, doutor Bezerra. Boa noite. O senhor falou nos arquivos, né, que nós temos das nossas vidas passadas, que não tem jeito de a gente apagá-los, né? Eles estão ali presentes e não vai ter como a gente apagá-los. Nós vamos ter que fazer alguma coisa para que, nos melhorando, vamos ter que responder por cada um deles. Uma coisa que me deixa em dúvida é o que nós poderíamos chamar de gatilho. Eu encarnei agora,
só que eu tive compulsões sexuais, fiz um monte de coisa em algumas outras encarnações. É a justiça divina que determina o tempo, a idade em que esse gatilho vai disparar e eu vou puxar um arquivo desse e posso, de alguma forma, me perder ou me melhorar em cima daquilo, enfrentar, ou é uma coisa do meu subconsciente que eu vou lá e puxo ele e o gatilho dispara e eu trago ele. Senhor, Deus não é dono dos seus erros. Ele valoriza suas virtudes. Quando vocês expressam o livre-arbítrio, é de responsabilidade de vocês. O gatilho está na compulsão do bem, como na compulsão do mal. Quando vós observa uma pessoa que está morrendo afogada, se o Senhor pratica o bem, mesmo sem saber nadar, o Senhor se joga nas águas, não é isso? A mesma coisa é aquele que se joga nos erros. Ele sabe o perigo que corre. Ele sabe muitas vezes que ele vai se afogar mais uma vez no erro cometido de vidas passadas. Como aqueles que praticam o bem, que morrem pela humanidade, ele não está morrendo pela humanidade. Ele está morrendo por um Deus que vai fazer com que ele renasça mais uma vez para uma humanidade que pensou que tinha destruído o bem. E o bem volta fortalecido. O gatilho é da consciência, que vocês sabem usar esse gatilho, mas use para o bem. Eu não quis dizer que seria Deus que jogou para mim, não era bem isso que talvez eu não tenha conseguido ser claro. O que a gente pensa às vezes é que esse gatilho dispara porque é necessário que eu passe por determinadas coisas para que eu consiga vencer, certo? Vamos supor, cometer alguns erros, virão algumas situações em que eu precise me fortalecer e demonstrar dentro daquilo que eu estou me melhorando e que aquilo não vai mais me atingir. Era mais ou menos isso que eu pensei que o gatilho existiria. Deixa eu lhe explicar uma coisa, dá licença. O gatilho é o passo que você pode evitar. Se você não evita, se o Senhor cair em areias movediças, a responsabilidade é sua. Deus não determina a data, nem o dia das suas provas. Vocês é que procuram as vossas compulsões. E muitas vezes, no momento da agonia e da dor, tenta sair de todo obstáculo que foi criado por vocês. Mas às vezes, o tufão, ele é muito mais violento do que o seu próprio controle. E você não consegue resistir e às vezes até se mata. Então, por isso que vocês são donos dos passos. São donos dos próprios caminhos que podem conduzir vocês à luz ou às perturbações espirituais. O dia e a hora das vossas provas está em vossas mãos. Está em vossos caminhos, nos vossos lares. Se vocês têm o poder de fazer o mal, e por que não têm o poder de evitá-lo? É uma das questões que eu sempre falo para alguns espíritos endurecidos. Aqui, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Existem algumas patologias genéticas, do ponto de vista físico, em que homens apresentam características de mulheres e mulheres que apresentam características de homens. E também tem as síndromes chamadas de supermacho ou superfêmea, que são as síndromes do triplo X. Dão esse nome, mas no caso dos homens, eles não apresentam um quadro masculino mais elevado, e sim uma estatura menor, órgãos sexuais atrofiados e, além disso, uma alteração, além da alteração física, há também a diminuição do nível da intelectualidade e do desenvolvimento da personalidade, que os médicos chamam até de inteligência verbal diminuída. Eu gostaria de saber essas perturbações na personalidade associadas aos traços físicos. Onde é que ocorre? É na placa periférica associada a essas consciências que o senhor ensinou na aula de hoje? Olha, existem os fatores hormonais genéticos que acompanham famílias há mais de 1000 anos. Muitas vezes vai existir mulheres com características masculinas, mas não com desvio de sexualidade. E esses espíritos, eles sabem que não vai ter nenhuma dificuldade em habitar esse corpo, porque ele não tem tendência.
Quando você não tem tendência, você pode fazer a escolha que você quiser no processo reencarnatório, que você não vai cair de jeito nenhum. Como há espírito que tem tendência à prostituição, reencarnou no sexo feminino e caiu. Mas depois reencarnou no masculino e foi a mesma queda. O que eu quero dizer a vocês é que os hormônios eles influenciam no ponto de vista da aparência, mas da moralidade não. Esse quem dá é o espírito, quem determina eles. Não é isso? Boa noite, doutor. Boa noite. Muitas vezes as pessoas acham normal o comportamento homoafetivo, né? Elas muitas vezes colocam ideias, né, que qualquer posicionamento contrário a qualquer tipo de atitude como essa é preconceituosa, é intolerante, né, é homofóbica. No entanto, mesmo tratando o tema com o absoluto respeito, dentro de tudo aquilo que Jesus ensinou, as pessoas não querem aceitar. E muitas vezes acabam até fazendo comentários agressivos, contrário ao nosso próprio posicionamento. Então, assim, muitas vezes na sociedade ocorrem, né, segundo eles, e até mesmo segundo as próprias estatísticas, uma reação de violência contra o homoafetivo. E eles acabam muitas vezes utilizando isso como argumento para defender a sua escolha, a sua opção, de pais que têm filhos homoafetivos dentro de casa, que muitas vezes não aceitam a sua opção e os colocam para fora de casa. De muitos deles que muitas vezes têm essa opção, que, segundo eles, tentam sair, mas que não conseguem. Como é que o senhor pode nos esclarecer sobre isso? Se de repente eles vêm com esses questionamentos para nós que temos o nosso posicionamento. O Mestre Jesus, ele veio para a renovação das almas. Ele veio conduzir a luz no meio da escuridão, falado por ele. Ele veio mostrar a verdade no meio da hipocrisia. Sendo assim, vocês têm um planeta de opinião e de resistência dentro do livre-arbítrio. Essa condução social, ela vai passar uns 100 anos para que as pessoas venham a se conscientizar dentro do processo de evolução espiritual. Como as pessoas não aceitaram também Jesus nem suas pregações, porque acharam falsa e hipócritas. A partir do momento em que você faz a sua escolha, a escolha é sua, a responsabilidade é sua, mas você terá que responder perante Deus. Sendo assim, a sociedade ela não pode ter um conceito de induzir, nem de conduzir a sexualidade de ninguém. Mas ela tem um conceito de educar a infância, a adolescência e a fase adulta para o equilíbrio moral dentro da sexualidade. A partir do momento que duas junções de perispíritos iguais pode trazer várias consequências orgânicas, segundo alguns endocrinologistas já falam sobre isso. Nós, na nossa visão médica, nós não estamos discriminando, apenas estamos dizendo que essa junção é incompatível para corpos feminino com feminino e masculino com feminino. A ciência demorou muito tempo a provar muitos e muitos fatores. E até muitos cientistas foram perseguidos e assassinados. Por verdade em que a humanidade não estava preparada. Talvez a vossa ciência, alguns estejam preparados e outros não. Mas dentro desse sistema, o que nós vamos encontrar? A junção excessiva de várias energias idênticas que vai pressionar coração, aparelho urinário, digestivo. Dentro desse conceito, o que é que nós vamos encontrar? Sérias doenças gravíssimas. O homem não foi feito para outro homem. O homem foi feito para uma mulher. E essa mulher é criação de Deus para trazer novos espíritos para posicionar o planeta Terra à evolução. Boa noite, doutor.
O senhor estava explicando sobre a questão do subconsciente inferior e o superior. Então, a gente vê muitas notícias de pessoas que fazem essa transição, né, hormonal, a mudança também, né, para o corpo mais próximo do feminino ou masculino, e no decorrer desse tempo, muitos se suicidam. Aí, minha pergunta seria, o que ocorre, já que esse subconsciente inferior ele subiu para o superior, há como se fosse uma oscilação entre os dois e, de repente, ele sente um desespero, um desequilíbrio em saber se... Eu não compreendo assim nesse sentido. Deixa eu te explicar uma coisa. A cirurgia bariátrica, elas trazem algumas consequências. E algumas pessoas, nessa mudança rápida de perda de peso, os hormônios também vão junto. E alguns chegam até a ter anorexia e a desencarnar, e outros até tendência também à depressão e se matar. Nós temos que estudar primeiro a evolução do corpo espiritual durante 1 trilhão de anos, 2 trilhões de anos, processo reencarnatório, quantidade reencarnatória que você teve como homem, como mulher, para fazer essa introdução de hormônio masculino numa mulher. Tudo aquilo que o perispírito construiu durante milênios vai ser afetado. E essa reação vai ser imediata. Porque nessa reencarnação, teu subconsciente responde ao sexo que você veio, feminino. Quando você faz qualquer tipo de reposição hormonal masculina, a tua hipófise não responde. Os hormônios se confundem. Todo o processo emocional do espírito para ele é justamente uma neutralização emocional interior. Ele passa a não entender. O que não está respondendo? Para simplificar, vamos entender uma coisa. O mundo oculto das células, vocês não conhecem. As suas reações e as suas emoções sobre o que você pensa. E nessa introdução de hormônio, elas não respondem. Porque a emoção que estava ali era a sensibilidade feminina. E que agora está sendo posicionado algo que todas as moléculas acham estranho. Então você está agredindo não só o seu corpo físico, mas também o seu perispírito. As reações emocionais no subconsciente vai acontecer sim. E quando acontece, esse espírito não consegue responder mais a emoções e termina tirando a própria existência. Boa noite, doutor. Boa noite. Dentro da sua aula, me veio o seguinte questionamento. Qual a necessidade do espírito de vir numa prova hermafrodita? O hermafrodita, vamos lá. Mutilação e modificação genética do órgão masculino para o feminino. Alguns espíritos, eles não caíram sucessivamente dentro do processo de homossexualidade. Foram fases que passaram e conseguiram resistir, mas que ficou a falha genética. Nesse ponto de vista, o processo reencarnatório vai apresentar 2 características de órgão, masculino e feminino. Mas os hormônios já estão equilibrados, não estão desequilibrados. Sendo assim, os exames que o endócrino vão passar sobre o hormônio feminino e masculino vai definir qual é o órgão que vai prevalecer. Sendo assim, ele está saindo de uma fase de perturbação para uma fase de identidade sexual. Boa noite, doutor. Boa Nós noite. temos 24 perguntas aqui pela internet. Eu não sou a doutora Cristina Santos, viu? Até eu admiro muito a rapidez dela. Mas me desculpe, eu sou um pouquinho lento. Anderson Leite, do Hospital Patrícia Bacelar. Essa preferência do espírito por um determinado hemisfério pode ser moldada ou educada pelos pais e como seria? Olha, depende do estado psicológico desse espírito. Há espíritos que já são revoltados antes do processo reencarnatório. E há espíritos que se arrependem antes do processo reencarnatório. Esses são mais fáceis de absorver a educação do pai,
à educação sexual. Outros são resistentes e endurecidos, como aqueles endurecidos também na prática do mal, que são os homicidas. Aqueles que desviaram a sua sexualidade também são endurecidos e não querem se melhorar. A existência não está perdida. Deus dará uma nova oportunidade. Mas cada oportunidade que é lhe ofertada, são 80 anos perdidos, 50 anos perdidos, muitas vezes 40 anos perdidos. Alguns espíritos que reencarnaram em relações sexuais adquiriram HIV. Muitos se arrependeram e disseram: a culpa foi minha compulsão sexual e minha escolha errada. Eu não estou culpando Deus. A responsabilidade é minha. E já outros se voltaram contra Deus. E já outros se voltaram contra a sociedade, tirando o sangue da própria seringa e injetando nos outros. Será que são espíritos superiores? Será que alguém tem que pagar o preço pela sua escolha? Pelo seu próprio erro? Não, acredito que não. Porque quando o espírito é consciente dos seus deslizes morais, ele abraça o estudo, a fé em Deus e se renova para uma nova jornada na Terra. Essa é a lei divina. Eneida Negromonte, do Hospital Maria Cláudia Martins, ela diz: pode-se dizer que um paciente que não se identifica com a sua sexualidade oscila entre os hemisférios superior e inferior? Oscila. Todo desejo de uma mulher é ser mãe. E quando essa mulher se nega à maternidade para o caminho da prostituição, o problema não está na maternidade. O problema está na personalidade do espírito. Ele já veio desviado sexualmente. E mesmo dentro da prostituição, muitas vezes dá os filhos, ou aborta esses filhos. Então, essa carga e essa oscilação emocional deles, só mesmo o processo reencarnatório e a consciência dele próprio no erro cometido, que vai conseguir uma evolução espiritual. Mas enquanto isso não aconteça, as perturbações vão continuar. Em regiões inferiores de sexualidade, muitas vezes a gente presencia mulheres que abortaram, que eram prostitutas. E vemos o drama dela, que são dois: a prostituição sem amor e o filho abortado cobrando uma nova existência, de um ato impensado, de um hétero também, que foi a sua procura, mas de uma mulher ambiciosa, em busca de recurso material, e que agora se encontra frente a frente com a razão e a percepção do mal que cometeu. Por isso que essas oscilações, elas são bastante perigosas. Se vocês fizerem uma viagem sobre o subconsciente superior, vocês nunca terão problema na vida. Mas se vocês baixar a vibração para o inferior, vocês serão devorados por eles. Anderson Leite, do Hospital Patrícia Bacelar: qual a opinião do senhor sobre o posicionamento de muitos espíritas que entendem a homossexualidade como uma evolução do espírito? Eu entendo a evolução de Maria Madalena. Eu entendo a renúncia de Maria Madalena. Eu tenho que pegar como base o meu Cristo, que ele reconstruiu almas, ergueu almas. Ele não empurrou nenhuma alma ao precipício. Que cada um fique com a sua opinião, mas a minha opinião é baseada em Jesus. Eneida Negromonte, do Hospital Maria Cláudia Martins: uma pessoa que em estado obsessivo recebe projeções para mudar sua sexualidade, fica endividado perante a justiça divina por ter sucumbido a essa tentação, ou isso é levado em consideração? Minha irmã, uma semente só cai e só brota em terra que é fértil. Se alguém está sendo atentado, é porque o subconsciente inferior despertou algo. Porque se ele estivesse adormecido, não seria explorado.
Se ele está sendo explorado, é falta de vigilância. Catiane Vasconcelos, do Hospital Ricardo de Menezes. Dentro dos tratamentos, qual seria o mais indicado para esses pacientes com essas perturbações sexuais? Quais os passos a ser aplicado? A compreensão e o amor, o respeito e a dedicação. Todos vocês, como médicos, passistas, receitistas, diretores, devem ter. Se alguém procura uma casa de Deus com desvio de sexualidade, é porque ele não quer fazer da igreja uma prostituição. Ele quer largar da prostituição. Ele quer sair da homossexualidade. E cabe a vocês dar aquele abraço que Maria Madalena recebeu do Cristo e falar: não tornes a pecar. E ela seguiu os passos de Jesus. Catiane, ela faz uma outra pergunta. Ela disse: uma cirurgia de memória poderia ser indicada para esse tipo de paciente? O esforço é de cada um. A correção é espontânea. Nem todas as cirurgias vai corrigir falha moral. Falha moral se corrige com vigilância. A cirurgia é o complemento de alguns danos, mas às vezes os danos morais, ele não tem cirurgia. A cirurgia é a própria consciência de vocês. André Luiz, do Hospital Patrícia Baccelard. Doutor Bezerra, esses hemisférios adormecidos podem ser ativados por um espírito de HE para tornar uma pessoa homossexual, bissexual ou levar à prostituição com a intenção de desestabilizar uma família? Não livra você da culpa às tentações. Se o atentado cede, é porque tem arquivos mentais. Se ele resiste, é porque tem condições morais para isso. Quando fala na tentação de Jesus, simbolicamente, a gente observa que ele mostrava a fraqueza da humanidade. Mas ele não foi atentado. Ele mostrou o quanto vocês seriam atentados e o quanto vocês cederiam ao propósito do mal. As tentações vão existir, como existe desde o princípio da humanidade. Mas cabe ao fraco orar e ao forte resistir. Jobson Gomes, do Hospital Magali Ferraz. Boa noite, doutor. Um médium que em seu trabalho, seu ambiente de trabalho, existem pessoas altamente perturbadas em relação à sua sexualidade. Até onde esse ambiente pode afetar esse médium e como ele pode se proteger? Os médiuns têm que entender que ele é um veículo de Deus. O seu sexo e sua sexualidade dentro do seu recinto com a sua esposa, ele pode ser exercido. Mas você não pode carregar na sua mente 24 horas por dia aquilo que você não controla no seu interior. Isso é obsessão, isso é auto-obsessão, isso é falta de controle. O que alguém pode oferecer ao outro, pensando do outro, o que pode tirar dele sexualmente? Você não pode oferecer nada. E a missão dos espíritas é reconstruir um novo mundo. Mas você não constrói um novo mundo explorando mentes fragilizadas sexualmente. Você constrói um novo mundo mostrando essas mentes a renovação interior que cada um tem que ter. Os valores morais que cada um tem que buscar. Usar a religião como um ponte de alcance das fraquezas humanas é uma dívida que todo médium vai ter com a justiça divina. Cristiane Andrade, do Hospital Maria de Nazaré. O que se entende por crianças que já na infância se percebe a tendência ao homossexualismo e, ao se tornar adulto, nunca teve desejos por mulheres? Olha, não é só a criança que tem tendência homossexual. Existe criança que tem tendência à pedofilia. Existe criança que tem tendência a furto. Vocês não estão no mundo de regeneração. Vocês estão no mundo de expiação para a recuperação dos espíritos.
Isso vai ser levado em conta se você ver seu filho errando e você falar que é natural. O que vai levar em conta é sua persistência como pai, como mãe, para conduzir almas falidas para a esfera superior. Se você venceu a tendência do espírito, colocou ele pelo caminho do bem, teu subconsciente superior é mais um registro do bem que você acabou de fazer. É mais uma oportunidade e a confiança de Deus dentro da lei de reprodução materna que Ele lhe confiou. Agora, se você vê isso como um conceito social, normal, e deixa que essa criança cresça com todas as tendências, além da sexualidade desviada, é responsabilidade sua. Espíritos prematuros, que desabrocha qualquer tipo de tendência, é um socorro que ele está pedindo ao pai e à mãe que está ao seu lado, para que eles o socorram rapidamente, para que ele não seja levado no turbilhão da sua sexualidade desviada. E muitos pais, com vergonha ou discriminação, começam a observar e achar normal. E depois é tarde demais para reconstruir essa mente. Heloísa Alves, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutor, o ato sexual entre seres humanos de sexo opostos, sem que tenham relacionamento afetivo, também geram desordens informadas no campo do subconsciente? Se sim, quais os possíveis danos? Ninguém procura o outro para sentir sensações sexuais do outro. Se procura o outro para se amar, para se respeitar, para dividir os seus problemas. Nenhuma relação se sustenta dentro da sexualidade. Isso é provado pelas psicólogas espirituais. Porque os grandes desafios do corpo físico e as doenças que virão, os problemas econômicos dos lares, vai mostrar se você se ama ou se você se atrai. Amar e se atrair é duas coisas completamente diferentes. Amar é você ver a condição do outro. Se atrair é você ver a condição física do outro, a beleza do outro e o corpo do outro. É muito diferente. André Luiz, do Hospital Patrícia Baccelard. O senhor poderia comentar as consequências que a filha da cantora Gretchen irá sofrer no mundo espiritual, pois ela fez mudança de sexo, implantação de barba, injeção de hormônios e mudança de órgão genital? Como médico espiritual, eu não estou para julgar. Eu estou para levantar a visão científica do mundo espiritual. Não quero fazer referência a um único espírito, mas a diversos espíritos que passou por essa fase de insatisfação e que não preencheu o seu próprio vazio. Pelo estado emocional de muitos, usou a sexualidade e a mudança para chocar o social. Algum vazio interior acompanha esses espíritos. Algo materno falta. Algo paterno falta. Se eu fui agredido na maternidade ou na paternidade, eu vou agredir a sociedade também. E isso é o reflexo de pensamento de espírito que já caíram por diversas vezes. Mas que nós não podemos discriminá-lo de nenhuma forma. Como Paulo de Tarso acordou para não ser violento, a gente também espera que vocês acordem, para que vocês não se mutilem fisicamente, porque vocês virão para o mundo espiritual e verão o erro cometido com o próprio corpo e a própria personalidade. Paulo Maciel, do Hospital Patrícia Baccelard. Boa noite, doutor. Boa noite. Em uma palestra, o senhor nos disse que era a rebeldia do espírito, quando ele optava a ser homossexual. Continua sendo rebeldia? Os fatores psicológicos associados à maternidade, à paternidade, à convivência social, muitas vezes levam espíritos a decisões precipitadas. Observamos muito isso na adolescência, a questão da indução sexual. Seja para diversas opções. Essa indução, muitas vezes, acontece por falta de atenção dos pais dentro do lar, pela aproximação dos próprios pais dentro do lar. Aquele filho se revela, ou muitas vezes se revolta sexualmente.
Mas o recado dele é: eu estou pedindo socorro. E você não percebe. Talvez, eu mudando a minha característica, eu vou mostrar para você que eu existo. E muitas vezes os pais passam a não perceber, e não aceitar, e até discriminar. Mas discriminar o que você construiu dentro do lar, o separatismo, a frieza do coração, a falta de proximidade, o carinho, agora é tarde demais. E muitos, mesmo dentro da revolta sexual, não só o homossexual, mas também o compulsivo, o pedófilo, ele vai para o caminho que muitas vezes, muitos pais observaram que ele já estava há muito tempo. Mas que ele avisou os primeiros sinais e eles não quiseram de nenhuma forma observar isso. Se agride sexualmente, se revela sexualmente e vê que nada disso resolveu. Se nada disso resolveu, eu tenho que provocar o drama da perda. Eu vou cometer o suicídio. E vou deixar uma carta dizendo: eu me matei porque eu não recebi amor materno. E muitos casos de suicídio de adolescente que eu encontro é relacionado a isso e não à sexualidade que ele escolheu. Ele sai de um elo para outro e termina num ponto final, que é o suicídio. Portanto, a rebeldia sexual não leva você a lugar nenhum. Rodrigo Lima, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutor, temos hoje uma pluralidade imensa de perturbações nos casos de homens que trocam de sexo e se relacionam com os sexos opostos. Nesses casos, as dificuldades estão nos hemisférios e perispírito? Os hemisférios perispirituais. O subconsciente inferior despertou nessa transição. Ao despertar nessa transição, observamos que um tem tendência para matar, outros têm tendência para ser desonesto. Observe que vocês estão no meio de um olho de um furacão. E se você sair do olho do furacão, você é arrastado. Então, aqueles que se encontram no meio do olho do furacão não será atingido. Mas os que estão em volta dele vai lhe atentar. E vai lhe falar: olha, é melhor aqui do que você estar aí nesse meio. Você está livre de todas as coisas, mas eu estou libertando todo o ser que existe dentro de mim. Vocês não são povos selvagens. Vocês são povos civilizados. O selvagem, ele age pela sua libertação interior. Para ele não tem um raciocínio de controle emocional. Mas vocês vivem dentro de uma sociedade. Uma sociedade que se agride por todos e por todos, sem qualquer motivo nenhum. Sem trazer nenhum benefício ao outro. E você acha que a sexualidade e o sexo não estaria no meio desse furacão? Claro que sim. É o que vocês estão encontrando hoje. Nós não podemos falar que nós temos uma moderna sociedade. Uma sociedade só é moderna quando ela evolui. Quando ela estaciona dentro dos seus conceitos imorais, ela se tornou-se uma sociedade imoral e não moderna. Eneida Negromonte, do Hospital Maria Cláudia Martins. Como fica a situação de uma pessoa que evita relações sexuais, neutralizando o plexo genésico devido a traumas psicológicos advindo de abusos sexuais? Os traumas psicológicos e abortos sexuais devem ser tratados por uma profissional de saúde. Essa pessoa precisa de ajuda. O drama do acontecimento ficou no arquivo superior. Então, ficando no arquivo superior, essa pessoa tem um bloqueio emocional. Esse bloqueio emocional tem que ser trabalhado e não é fácil. Isso pode durar anos, pode durar meses. Depende da condição do espírito e daquilo tudo que ele passou. Se ele supera e o seu consciente superior responde a tudo isso, facilmente ele vence essa dificuldade. Mas eu não quero dizer que isso é prova do espírito. É um selvagem uma pessoa que faz isso. Ele não tem plena consciência do sentimento do outro, nem dos danos psicológicos que está causando aquela outra pessoa. É um espírito que pediu uma oportunidade,
mas que falhou dentro de uma sociedade. Anderson Leite, do Hospital Patrícia Bacelar. Podemos considerar a homossexualidade um transtorno mental? Em caso afirmativo, é possível um tratamento para reverter essa condição? Eu não quero levar para a questão doentia, porque todos são doentes. A doença do egoísmo é uma doença. A vaidade é uma doença. O ódio também é uma doença. Se alguém não se aceita, se trate. Eu não estou dizendo que é uma doença, mas se trate. Se alguém não se aceita, pela determinação que pediu a Deus, cabe fazer uma reflexão. Isso é mais importante do que outras coisas que você veio fazer na terra? Tantas e tantas pessoas sofrendo e você preocupado com a sua sexualidade, com a sua mudança de sexo? Será que sexualmente você também não está sendo egoísta? Diante de tantos problemas dramáticos que enfrenta a sociedade? Quantos espíritos não vieram com tentações e desviou a sua sexualidade para o programa social, para acolher o próximo? E essa turbulência passou e perseverou bem, perseverou a escolha da caridade. E às vezes você passa anos, meses, dias, horas, pensando na sua escolha e induzindo as pessoas à sua escolha, se comprometendo com a justiça divina. Se sua escolha está sendo sua, é responsabilidade sua. Mas eu acho que a Terra é um hospital, que tem tanta coisa a fazer, tanta coisa a realizar, e dentro do egoísmo pessoal, o ser humano se coloca em primeiro lugar ao haver a sua escolha, e não a escolha do seu próximo, nem o drama da sua mãe, nem o drama do seu pai, mas a sua escolha. Será que a sua escolha vai trazer felicidade só para você e os outros que estão em volta de você? Para nós, tudo aquilo que é escolha no bem não traz perturbação social, traz progresso. Mas tudo aquilo que é escolha e traz perturbação social é atraso, é falta de moralidade, é falta de condução, sim. Quando você faz uma escolha, como fez Jesus, 2019 anos, ele foi lembrado, até hoje está sendo. Foi uma excelente escolha. Então a escolha dele foi para erguer a humanidade, como a escolha de Hitler foi para destruir o ser humano. Então são duas vertentes completamente diferentes, uma da outra. Jesus e Hitler e suas escolhas. Joabson Gomes, do Hospital Magali Ferraz. Doutor, no caso de padres que praticam atos homossexuais, o senhor pode falar um pouco de que forma esse processo se dá na questão psicológica e emocional dessas pessoas? Mais uma vez, eu não estou para julgar nem criticar a Igreja Católica, nem os padres também. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Nem todos que se vestem de branco têm a pureza no coração. Nem todos que se diz ser santificado dos homens, pode ser que não seja de Deus. São apenas espíritos revertidos de batinas, mas que têm suas dificuldades, que têm suas condições morais precárias de vidas passadas. Mas se você erra sem Deus, o erro é a menos. Mas se você erra com Deus, é muito diferente essa pronúncia. Se você erra com Deus, é negligência sua. Não é responsabilidade da justiça divina de uma forma. O homem ignorante, por sua vez, ele não tem o direito de errar. Como nós falamos no subconsciente superior e inferior. Ele tem o direito de evitar. O homem esclarecido tem o dever de esclarecer, mas não de se prostituir. Francisco Neto, da Austrália. Doutor Bezerra, obrigado pela vossa disponibilidade. Como orientar as crianças que entram na descoberta sexual muito cedo na infância e chegam a despertar seu inconsciente sexual prematuramente? O mundo infantil, ou subconsciente infantil,
ele deve ser ocupado por atividades escolares. A criança não pode entrar no mundo adulto. O subconsciente do adulto inferior, ele é bastante complexo. As expressões visuais, verbais, ou de gesto, a criança pode absorver. E ela pode querer se transformar em um adulto rapidamente. Nós temos que obedecer à ordem biológica do corpo humano. Nós não podemos, de nenhuma forma, pulsionar algo que a criança não está preparada. Principalmente o sexo e a sexualidade. As orientações sexuais, ela deve ser dada tecnicamente. Vulgarmente, é prostituir a criança. Tecnicamente, é destruir a criança. O que nós vemos na questão da educação sexual epidêmica, senhor Francisco, é o vulgar ativando o subconsciente inferior. Não é o técnico despertando o consciente atual. Porque o técnico é tudo aquilo que eu tenho respeito ao corpo humano, feminino e masculino. O vulgar é tudo aquilo que eu quero prostituir a sexualidade de uma criança. Dulcineide Silva, do Hospital Patrícia Bacelar. Doutor Bezerra, hoje vemos uma imensa propaganda aos homossexuais no sentido de cuidado, como se eles fossem coitados rejeitados pela sociedade. Na visão do Senhor, qual a definição pode ser dada? Mas quem não é rejeitado pela sociedade? Jesus é rejeitado pela sociedade. O desempregado descalço é rejeitado pela sociedade. Só que nós não podemos classificar um único tipo de rejeição. Todos são rejeitados. Todos são filhos de Deus. Quando nós criamos castas, sociedades independentes, nós estamos fazendo uma divisão de um ser humano que pensa como ser humano e age como ser humano. E que vão errar como ser humano. Se nós temos uma visão de que todos precisam de um apoio, nós não iremos formar casta. Nós iremos formar homens de bem e consciente. Não é preciso, dentro de uma sociedade equilibrada, existir lei para um respeitar o outro. Porque esta lei foi estabelecida por Jesus quando ele disse: amai-vos uns aos outros. Jesus não disse: ama só o negro. Ele não disse: ama só o pobre. Ele não disse: ama só o homossexual. Ama só a prostituta. Ele não definiu, ele disse: ama uns aos outros. Nesse sentido, quando nós formamos uma ilha social, os conflitos virão, as perseguições irão acontecer. E nesse sentido, o mais forte, ele quer, dentro de uma sociedade, apresentar a sua força. O mais fraco, ele quer se revelar. Dentro da visão psicológica, isso é um conflito social. E dentro desse conflito social, todos perdem, porque todos são seres humanos. Paulo Maciel, do Hospital Patrícia Bacelar. Doutor Bezerra, o que dizer das pessoas que incentivam nas crianças a escolha precoce de sua sexualidade? Pais que não tiveram evolução paterna. Mães que não tiveram amor materno. Quem ama o seu filho, obedece à sua própria consciência, dentro da conduta moral e espiritual daquele espírito. Quem não ama, induz para se libertar. E essa libertação é bastante complexa para os espíritos. Porque em regiões inferiores, muitas vezes, eu vejo filhos olhares profundamente no olhar das mães maternas e pais e falar: eu estou aqui hoje por sua culpa. E não tenho nada a lhe declarar. Eu não vou lhe acompanhar. Eu não quero a sua companhia. A sua companhia me conduziu a este local. Se você tivesse me ensinado uma prece, eu não estaria aqui. E o que você me ensinou foi uma coisa que eu nunca queria aprender: o ódio. E muitos pais conduzem dessa forma. Francisco Neto, da Austrália. Doutor,
o olhar de Jesus orientou e curou a perturbação sexual de Maria Magdala, tornando ela o espírito mais equilibrado para vê-la após o martírio. Como orientar irmãos que se encontram nesse estado, inclusive os homossexuais que entram nesse excesso? O coração humano tem que ser uma porta aberta para Deus. Ele não pode ser uma trava fechada para os sentimentos. Quando vamos orientar, é preconceito. Quando vamos amar para tirar, é preconceito. Quando tentamos resgatar, é preconceito. E quando vimos Jesus amar Maria Madalena, é amor. Mas é o mesmo amor que muitos religiosos tentam expressar e aqueles que estão errando não querem entender. Os corações devem ser porta aberta para Deus, não trancas de sentimentos inferiores. Raiane Maria, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutor, o que acontece com as pessoas que casam, têm filhos e depois dizem descobrir-se homossexual? Toda inferioridade humana, ela se desperta no momento de fraqueza. Aquele que tinha comida, muitas vezes dizia que era honesto. Mas quando faltou a comida, passou a furtar. Os que dizia ser calmo e nunca foi insultado por ninguém, e no momento do insulto, levantou a espada e tirou a própria vida. Há espírito que guarda sentimentos complexos, mas que um dia vai despertar. Muitas vezes constrói as suas famílias, mas não destrói os seus dramas inferiores. E por não destruir os seus dramas inferiores, isso não quer dizer que no matrimônio ele não vai falhar. E muitas vezes ele falha. Shirley Cipriano, de São Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite. O futuro da humanidade é sermos assexuados? Quanto tempo o senhor acha que a humanidade vai levar para essa mudança tão drástica? Boa noite para você. A lei de reprodução, imuno de expiação e prova é obrigatória. O aparelho reprodutor masculino e feminino é uma porta aberta para novas reencarnações. A Terra, ela passa por uma transformação moral, mas não física. Portanto, está muito distante ainda deste planeta. Depois que vocês passarem pela fase moral, vem a fase de desmaterialização. Isso pode durar até 1 bilhão de anos. Portanto, está muito longe. Jéssica Vanessa, de João Alfredo. Entrando na pergunta do irmão Francisco, como nós, professores, podemos orientar os jovens quando o assunto é a sexualidade, sabendo que a família jogou toda a carga do educar na escola? Quando não se tem a orientação em casa, estão sendo orientados fora dela e de forma errada. Primeiro é preciso que haja uma força em conjunto. Quando vamos tratar tecnicamente do corpo de vocês, temos maior respeito a vocês. Quando encarnado, eu fazia algumas autópsias. E eu tinha o maior respeito ao corpo que ali estava presente. E antes de iniciar a autópsia, eu fazia uma prece e pedia permissão ao dono do corpo para fazer todo o processo de exame pós-morte. O respeito mesmo após a morte é necessário. Se o Estado, junto com todos os educadores, tratar o corpo humano com respeito, o espírito vai entender a mensagem. Ele vai assimilar o seu próprio compromisso. E vai observar que as aflições sexuais, elas são transitórias. Mas o dano no corpo pode durar várias existências. Mas a falta de compreensão com relação a isso, nas escolas, na sociedade, no meio de comunicação, instrui de uma maneira compulsiva e não de uma maneira disciplinar. Ensinar de uma maneira compulsiva é prostituir. Disciplinar é dar limite.
Se você cair, a responsabilidade é sua. Mas eu não implantei em você a compulsão sexual. Doutor, tem mais uma pergunta minha e uma pergunta no salão. Tudo bem. Tem sido mais recorrente alguns casos de pessoas trans que formam um casal. Uma notícia recente foi de um homem que fez a mudança para mulher e a mulher que fez a mudança para ser homem. Eles se casaram e geraram uma filha. Qual é a consequência para as próximas reencarnações e para a perturbação dessa criança nesse caso? Olha, os espíritos que vocês recebem não são almas iluminadas. São almas em busca de luz e compreensão, de entendimento, de equilíbrio doméstico. Até certo ponto, o fator psicológico futuro vai ser gravíssimo. Esse espírito vai buscar uma referência, ele não vai encontrar. Observamos isso até nas crianças adotivas, mesmo tendo pai adotivo, mãe adotiva, mas para eles não são pais biológicos. Eles não aceitam. Então imagina alguém lá trans que fez uma cirurgia e de repente o outro lá engravidou e a outra engravidou. Que referência você vai dar a esta criança no futuro que vai se tornar um adulto? Nós temos que observar que cada um de vocês tem um trauma aqui, olha, no subconsciente inferior. Esse trauma pode ser de pobreza, esse trauma pode ser algum complexo de aparência, de corpo físico. Mas se esse trauma for de referência materna e paterna, esse espírito já vai encontrar uma dificuldade enorme dentro daquele lar. Quando observamos muitas vezes, com todo o respeito, as nossas irmãs que se casam e que levam uma filha para ser criada por outra mãe, onde tem duas mães dentro de um lar. Ora, dentro da infantilidade até os 7 anos, ela vai chamar as duas de mãe. Mas dentro da razão da adolescência, ela vai pedir uma definição de quem é mãe e por que está acontecendo aquilo. Para o espírito, já há motivo de queda moral. Porque ele não encontrou uma base sólida de referência dentro daquele lar. Ah, mas alguém que está me ouvindo pode dizer, mas doutor Bezerra de Menezes, uma mulher que ficou viúva e ela assumiu uma família inteira, ela assumiu o papel de mãe, sabendo que o pai não existe mais. E o respeito que os filhos estão tendo é por uma mãe, que é única dentro do lar. Mas pelas duas, confunde a personalidade das crianças, com todo o respeito a vocês. Meus 2 filhos menores, quando eram menores, eu estava tentando colocá-los num colégio. E fui participar de uma reunião, que era uma espécie, para conhecer o colégio, uma pré-matrícula. E nessa reunião com os professores, eu fiquei um pouco assustado de que forma que eles estavam falando sobre o ensino de gênero. Eles aceitavam e achavam correto. E eu não coloquei meus filhos lá, porque eu temi isso, porque hoje na sociedade nós temos que trabalhar, infelizmente não podemos passar 24 horas ao lado dos nossos filhos. O que é que o senhor nos diz, doutor, sobre o ensino de gênero hoje na nossa sociedade? Olha, nós temos que entender uma coisa. A definição sexual de vocês em câmara reencarnatória é pedido de vocês. Não é imposição da justiça divina de nenhuma forma. A partir do momento que a sociedade ela cria vários termos, várias situações, mais perturbados sexualmente vocês ficam. E mais sem destino a infância aparece. E mais pressão psicológica leva essas crianças a depressões prematuras. Os pais, como o senhor, têm que cuidar da responsabilidade que Deus lhe deu. Porque ele não é seu filho. Ele é filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele está sobre empréstimo ao Senhor. E Deus emprestou para a educação. Não foi para o desvio de sexualidade nem de personalidades. E ao retornar para o mundo espiritual, o Senhor como pai, a sua esposa como mãe, os espíritos superiores vão perguntar: o que fizeste do Filho de Deus que nós te confiamos na educação? Muitos pais desabam no sofrimento.
muitas consciências profundamente fica vazia por tudo aquilo que era para doutrinar e de repente desviou. Vários conceitos sociais de referência à normalidade de práticas não conduz esses espíritos à luz, nem tampouco à paz interior dele próprio. O compromisso de vocês é cuidar dos filhos de Deus, que os filhos não são de vocês. Vocês disseram apenas a Deus: eu empresto a seu filho um corpo. E Deus diz: eu animo esse corpo com o meu filho. Mas você saiba conduzir essa alma. Porque eu estou te dando essa alma com a consciência para ser educada e não desviada na prática do mal. Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Está respondido. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, ama este planeta, Maria, como sempre amaste. Abraça esse planeta como sempre abraçarás, Maria. Conduz a consciência humana com teus fluidos maternos, para que essa consciência se conduza a Deus. Nos mostrasse, Maria Santíssima, que amar é não abandonar, mas sentir a dor da crucificação. Sentir o abandono humano, mas acima de tudo, amar e superar todas as dificuldades. Sobre teu filho na cruz, Maria, rogo por ti. Rogo por ti, Maria, porque eu preciso da tua inspiração. Eu preciso do teu amor, para que esse amor possa jorrar em meu coração e eu possa, Maria, distribuir para os teus filhos que estão aqui na terra. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, endividados, que estamos para socorrer os filhos que ainda não conhecem o teu amor materno. Muita paz para todos. Dr. Bezerra de Menezes.